Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Que vai dar abertura ao nosso culto e depois cada pessoa segue até me devolver a palavra para a pregação, tá bom? Um abraço grande, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, Andressa, com você. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Acho que todos estão me ouvindo, né? Deixa eu ver. Me ouvem? Sim. Amém. Espero que todos tenham tido uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor também. Estamos iniciando mais um culto de adoração a Deus. Eu separei esse versículo porque o pastor tinha falado que vai comentar conosco, né? Vai cultuar, falar sobre o tempo de Deus para as nossas vidas. E aí eu separei esse versículo e gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele encontra-se em Mateus 6, 25. E fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer ou de beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pensei muito em relação também a Filipenses, que fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, é bem isso. O Senhor sabe o tempo que Ele deve agir sobre as nossas vidas, independente do que seja. Então, a gente precisa esperar apenas o tempo de Deus. Vamos orar agora para que o Senhor continue falando com os nossos corações neste culto, que Ele cada vez mais encha a nossa vida com o seu Espírito Santo e que a gente saiba esperar o tempo dele, porque é muito melhor do que o nosso. Então, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que tens feito sobre as nossas vidas, por essa semana ter sido uma semana grandiosa, uma semana de tantos livramentos, até aqueles que a gente nem sabe que o Senhor nos livrou. Peço que esteja conduzindo esse culto de acordo com a sua santa vontade, que o Senhor fale aos nossos corações, que cada palavra dita seja para engrandecer nossos corações e que a gente saia transbordando de amor, Pai. Que outras pessoas, mesmo nesse momento que estamos vivendo, sintam o resplandecer do Senhor ao nosso olhar, à nossa boca, sobre a nossa vida, Jesus. Que saia da nossa boca somente palavras que edifiquem ao próximo e que a gente saiba esperar cada vez mais o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Conduza esse culto na sua vontade, Pai. Use o seu ministro, o nosso pastor Renan, para que ele consiga trazer a mensagem que o Senhor deu ao coração dele, Jesus. Muito obrigada por tudo. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Obrigada pela oportunidade. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Preparei dois louvores. Gostaria de começar entoando o cântico Corpo e Família. E o segundo louvor é Grande é o Senhor. Então, os irmãos, vamos louvar juntos.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e mude louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Vou passar a palavra para a irmã Cláudia. Estão me ouvindo? Oi? Oremos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos honrando e glorificando o teu santo nome nesse culto, Pai. Vem pedir para que o Senhor abençoe o nosso pastor nesse momento, Senhor, da mensagem que ele vai nos trazer, que o Senhor renove, Senhor,
e restaure a sua saúde, Pai. Pai amado, seja com a nossa igreja, abençoando todos os componentes, Pai amado, para que a nossa igreja continue servindo e seguindo com fé em Ti, Pai. E que nós possamos sempre, Senhor, estar juntos, Te honrando e Te glorificando, Pai. Abençoa todos os que estão aqui assistindo e aqueles também que gostariam de estar, mas não, por qualquer motivo não pôde estar, Pai. Dai-nos um culto abençoado, Pai. Vem te pedir também, Senhor, que visite nesse momento o coraçãozinho da nossa irmã Tânia, Pai. São momentos difíceis, mas são momentos que nós temos que passar, Pai. Então, Senhor, renove as forças dela nesse momento, Pai. É tudo que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vou estar falando um pouquinho de missões urbanas, que tem como tema a cidade clama, quem responderá? A IBJI responderá, em nome de Jesus, amém? E eu gostaria de estar convidando os irmãos para meditar na palavra do Senhor, que está em Mateus 28, do 18 ao 20. Que fala sobre a grande comissão. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? É linda a palavra do Senhor, porque Deus, Pai, envia Jesus, e Jesus, ele nasce e executa, né, com perfeição, coisa mais linda, o ministério dele em 3 anos, morre e ressuscita, e quando ele já é ressurreto, ele fala com os discípulos e dá essa ordem, é uma ordem. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, e como o Pai envia Jesus Cristo, Deus envia Jesus, o seu Filho, e em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele enviou Jesus, e Jesus fala em João 16, ele vai dizer, João 16:7, que convém que eu vá para que eu possa enviar o Consolador. E quando ele envia o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo chama, o Espírito Santo envia e o Espírito Santo vai junto. Porque olha o que diz no versículo 20 de Mateus 28, 28:20. E eis, no finalzinho, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E vale lembrar também que missões urbanas é evangelismo em prática. E como eu tinha falado anteriormente, existe a capelania militar, a capelania prisional, existem diversos tipos de capelania, capelania estudantil, e hoje eu gostaria de destacar um pouquinho de capelania hospitalar. E contar um breve testemunho de 3 mulheres incríveis, mulheres guerreiras, que elas trabalham no Ministério de Evangelismo, através do Espírito Santo de Deus, e atuando em capelania hospitalar. E a Sônia Barbosa, ela relata sobre deixar um legado. E ela também fala assim, nós sempre queremos deixar um legado, mas ela demonstra uma preocupação. Quem virá, né? Quem vai assumir meu lugar? Quando Jesus me recolher, quem vai assumir meu lugar? Eu achei muito interessante ela demonstrando essa preocupação e ela falando, né, que é lindo trabalhar nesse ministério, porque muitas vezes ela vai para levar o conforto e algumas pessoas já conhecem Jesus e ela sai dali confortada. Então, assim, em vez dela, né, ela tá levando conforto, ela já sai confortada, já sai consolada. E tem muitas outras vezes que ela relata que ela sai confortada porque ela leva o conforto, ela leva a palavra de Jesus. E a Noêmia da Silva também relata que ela sempre gostou de fazer visitas em hospitais, desde assim, bem novinha. Hoje ela é uma senhora. Ela fala que deixava as crianças, né, na escola e ia fazer a visita, e na época nem existia a capelania hospitalar. E hoje, depois de aposentada, ela trabalha nesse lindo ministério e ela fala que é seguir os passos
isso de esperança para aquela pessoa que está ali. E ela diz que tem vezes que ela ora, mas tem vezes que ela está ali somente para escutar o que a pessoa está passando, né? Está ali enferma e às vezes está se sentindo angustiada. Muitas vezes ela fala, eu vou para orar, mas tem vezes que eu nem consigo orar porque a pessoa está tão, né, querendo desabafar, colocar o que está dentro do coração para fora e ela fica ali só ouvindo. É muito lindo o relato dessas senhoras. E a última é Marlene Macedo. E ela diz que ela queria muito trabalhar em evangelismo, mas ela queria algo diferente. Ela queria algo assim, que não fosse somente distribuir os panfletos, mas ela queria algo que pudesse, de alguma forma, levar amor para as pessoas. E ali ela falou que se encontrou na capelania hospitalar, porque ela diz que ela é muito bom, é um crescimento espiritual. Ela fala que ela passou por experiências de fazer oração e pessoas serem curadas. Mas, além da cura, ela diz que o mais importante é quando leva a palavra de esperança, a palavra de Jesus, quando ela entra no coração daquela pessoa e aquela pessoa já está ali, né, tão debilitada, e ela aceita de coração Jesus entrar, né, na sua vida. E elas relatam que é um campo enorme. E eu até anotei aqui, é mais de 5.000 pessoas que são assistidas por mês nos hospitais. Isso é um relato, um testemunho que eu vi, eu não sei se está atualizado, mas eu creio que seja por aí ou até mais. É um campo muito grande, realmente é uma área muito enorme assim, para ser explorada por vários missionários aí, jovens que querem entrar e que querem, de alguma forma, estar atuando, levando a palavra de Jesus, a capelania, a missões urbanas, é o evangelismo em prática. Então, como hoje, até o tema do pastor vai ser tempo, é tempo de pregar. A palavra do Senhor diz que é para pregar em tempo e fora de tempo. Então, que possamos estar orando pelos missionários, pela capelania, e estar orando por todos que fazem parte, de alguma forma, de estar evangelizando nesse campo, que é maravilhoso. O Rio de Janeiro tem muitos campos, tem campos de estudantil, prisional, mas o campo hospitalar foi algo que eu gostaria de trazer em destaque, porque foram testemunhos que me impactaram, e eu creio que nessa noite estão impactando também todos os irmãos. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, para que ele possa estar orando por todos os missionários e pela capelania também. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente te agradecemos, Pai, profundamente por mais escuta aqui, Pai, que está sendo ministrado, Pai. Nós sempre engrandecendo o seu nome, louvando a Ti, Pai. Glória a Deus. Viemos neste momento, Pai, te pedir pelos missionários, Pai, que trabalham em hospitais ao redor do mundo, Pai, continue usando essas pessoas, Pai, fortalecendo seus corações e suas almas, Pai. Aumente cada vez mais, multiplique o exército de missionários ao redor do mundo, Pai. Para que o seu trabalho possa ser continuado, Pai. Para que esse trabalho não possa ser interrompido jamais, Pai. Que nós possamos cada vez mais sermos missionários com nossos irmãos, com pessoas que nem conhecemos, Pai. Nós possamos fazer o seu trabalho, Pai. O seu trabalho que nos é passado, que nos é ministrado, Pai. Que nós possamos dar continuidade e termos nossos corações cada vez mais parecidos com o Teu, Pai. Nesta bondade, nesta sua sabedoria, Pai. Te agradecemos por tudo, pois sei que o Senhor está aqui nos usando, Pai, ministrando os seus ensinamentos, Pai. Te agradecemos por tudo, mais uma vez, por mais esse culto, Pai. Pedimos, Pai, sempre que continue nos abençoando. Os missionários também, Pai. Abençoe essas pessoas guerreiras que estão em ambientes hostis, ambientes que não acreditam em Ti, Pai, que não foi visitado por Ti, essas pessoas que estão levando sua palavra, Pai, seus ensinamentos para esses lugares. Te agradecemos por tudo, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. A nossa irmã Andressa deu início ao nosso culto a Deus falando sobre que não devemos nos preocupar com o que comer, porque Deus há de nos alimentar. E citou uma passagem bíblica muito séria ali, todas são, mas essa me toca muito, porque fala para nós não nos preocuparmos com o amanhã, mas sim confiarmos em Deus. Meus irmãos, os meus netos, eles não falam geleia de mocotó, é geleia de motocó. É o jeito deles, o Arthur e o Yuri. Então, quando eles pedem geleia de motocó e nós temos, e damos para eles, nós ficamos felizes. Mas, ao mesmo tempo, isso me remete a pensar naquelas crianças
que não têm, nunca comeram geleia de mocotó, porque é considerado supérfluo. Uma criança que não, às vezes tem vontade de comer um traquinas, mas não pode, porque o pai e a mãe não têm como comprar. Um pai de família que se entristece quando não tem o básico, o arroz e o feijão, e talvez um pedaço de carne ou uma linguiça para dar para os filhos. Então, toda vez que eu faço isso pela minha família, eu não tenho como não pensar nessas pessoas. Isso entristece o meu coração. Eu sei que com os irmãos é assim também, porque Deus disse que não haverá fome, Ele vai cuidar de nós. Mas nós sabemos que há no mundo, e aqui na nossa comunidade mesmo, pessoas que são menos afortunadas, como se diz aí no mundo, e não têm condição de dar uma coisa boa para os filhos, e até para eles próprios. Então, vem a nossa igreja e distribui cestas básicas. Serviço muito importante para a comunidade e muito importante para o reino, porque está se cumprindo a palavra de Deus nesse gesto. Deus está nos usando para que as pessoas não passem fome, para que se cumpra a palavra. Eu sinto isso no meu coração, não fico envaidecido por isso. Eu me sinto útil, eu me sinto grato porque Deus me usa nesse serviço. Meus irmãos, a palavra diz que Deus nos conhece desde que estávamos no ventre da nossa mãe. E Deus sabe exatamente o que nós temos hoje. Deus sabe exatamente a nossa condição de saúde, nossa condição financeira e até a nossa condição espiritual. Nada passa escondido aos olhos de Deus. Então, que nós possamos sentir esse desejo de estar ajudando a saciar a fome dessas pessoas. Eu não estou falando nem da nossa igreja hoje, de reformas, de reparos. Eu estou falando dos alimentos que são entregues pela nossa igreja para pessoas tão necessitadas, a ponto de, eu acredito até, se sentirem um pouco humilhadas ao pedir comida. Mas é uma realidade. Aí, meus irmãos, como é que funciona isso? Nós dizimamos, nós ofertamos, e daí nós esquecemos. Eu entreguei meu dízimo, oferta, não sei, eu estou cumprindo a minha parte, a 10ª parte de tudo que eu tenho, o que eu ganho, ou do meu tempo, ou da minha vida, eu entrego para Deus. Mas e as ofertas? Que nós pensemos naquelas crianças que não podem comprar um traquinas. Muitas vezes eu vou ao mercado e vejo uma criança pedindo para a mãe ou o pai comprar uma coisa mais considerada supérflua para nós, e eles dizem não. E aquilo me dói, aquilo me machuca. E eu espero que os irmãos sintam isso também. Aquele pai que não tem condição de dar uma coisa melhor para o filho, aquele pai que não tem condição de dar uma comida decente para a própria família, vamos parar um pouquinho e nos imaginar um lugar deles. E aí abrir o nosso coração. Porque a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Simples assim. Que dá com liberalidade, ou que dá sem tristeza no coração. Pelo contrário, com alegria, sabendo que está cumprindo uma grande missão. Que nós possamos pensar nisso, no auxílio que podemos dar para as pessoas. E aí nós possamos nos sentir realizados na presença de Deus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, porque tu tens nos usado ali na Rua Relicário, Senhor, de diversas maneiras. Tu tens usado, a começar pelo pastor Renan, pregando a palavra genuína e verdadeira, Senhor, sem maquiagem. Tu tens nos ajudado abrindo o nosso coração e a nossa mente para que possamos receber essa palavra, Senhor. Tu tens ajudado, Senhor, a sermos missionários, que arda no nosso coração a chama de missões e agora também o cuidado pelos nossos irmãos e até por aqueles que não são nossos irmãos em Cristo ainda, mas que são também
criaturas de Deus, que eles não passem fome, que nós não deixemos que isso aconteça, que nós possamos nos mobilizar e ajudar com cestas básicas, com todo o nosso coração, para que a palavra de Deus se cumpra, para que não haja fome. E eu, desde já, oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite, igreja. Todos me ouvindo? Boa noite, igreja. Vamos louvar. Eu gostaria de então louvor ao Senhor. Fala muito ao meu coração. Inclusive, tem falado muito, combina muito com as palavras que o nosso pastor tem trazido para nós. Ele, no domingo passado, falou sobre o que podemos dar de melhor ao nosso Pai, foi a obediência. E esse louvor, eu acho que também é o manual para que nós possamos entender melhor o tempo, como o tempo das nossas vidas, como esperar esse tempo com gratidão. Vamos louvar o Senhor. A imagem não está para mim, a imagem não mudou. Continua no Paulo. Sim, agora sim. Vamos louvar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado estará. Quando eu obedecer a sua voz. Possamos a cada dia obedecer a voz do Senhor. E seguir o nosso manual, que é a Bíblia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar.
sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Devemos obedecer a voz do Senhor. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Obrigado, Sidney, por essa música tão linda. Eu desejo que todos estejam me ouvindo. Confirma com o seu ok? Está todo mundo escutando a minha voz? Está bem posicionado aqui? Ok. Se der algum problema, nosso anjo vai nos informar. Obrigado, Andressa, por aquele texto que você leu para a gente. É um dos textos que a gente tem até separado aqui no início do culto. Obrigado, Micael, pela música, pela gerência aí de tudo nesse Zoom hoje. Nós louvamos a Deus pelas 29 famílias links que estão conosco agora. Obrigado, Cláudia, pelas orações. A irmã Nanda por missões. Inclusive, quero destacar, eu vou estar passando para vocês, o irmão Elias também. Ele enviou vários vídeos da Junta de Missões que nós recebemos, vídeos lindos, você vai poder acompanhar durante a semana. E são maravilhosos mesmo, bem preparados para poder nos abençoar e nos orientar sobre missões urbanas desse nosso Rio de Janeiro. Então, o Elias vai poder passar esse material para vocês através da internet, depois vamos passar no culto também para vocês aqui. Obrigado, Paulo, pelas palavras, o Sidney pela música, e cada um de vocês que está aí na sua casa, é muito bom ver cada um de vocês. Deus abençoe aí o Ronaldo, a Cláudia, o Paulo, a Vilma, estou vendo lá a dona Sueli, a Silvia, a Mercedes Molávio, o Madison, a Gilmarina, a Dilma, muito bom estar com vocês, a Bernadette, lá, cada um na sua casa, cada um no seu mundo, podendo deixar a gente participar um pouquinho da vida de vocês. Meu querido Elias, nosso diácono também está ali, a Trindade. A Andressa está com a foto deitada, mas eu estou vendo ela ali assim mesmo, Deus abençoe. O Sidney, aí, levantou, hein? A família Segal toda, Deus abençoe vocês todos, tá? Tô de olho, né? O Franco e o Franco Martini e a Fernanda vão ficar com a boca até ardendo, tanto que estão rindo ali pra gente naquela foto. A Tidinha também continua naquela montanha lá em oração. O Marcos está cheio de Bíblia, cheio de papel para anotar tudo. A Yara, a mãe da Yara também está ali com ela, assistindo esse culto com a gente. Estou vendo ali, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você, Yara, estou te vendo.
Prazer muito grande ter você aqui, tá? Deus abençoe vocês aí, seu pai e sua mãe, tá bom? Também estou feliz de ver o Paulo. O Paulo está com a gente ali, o Paulo Renato. Veio curta noite. Deus abençoe, Paulão. Estou aqui, pastor Renan, suas ordens. Um abraço grande, tá, querido? Dona Deni do lado, a Ângela do outro. Cercaram o homem lá, né? Muito bom ver cada um de vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Cada pessoa na sua casa. O nosso desejo, a Trindade. Muito bom ver a Trindade aqui com a gente. Isabela, Igor também estão ali fechadinhos. A Maria José Vieira, o Sr. Jades, a Elane. Cada um de vocês, a Isabel, que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer a Dilma, estou vendo lá também. Onde quer que você esteja agora, o Senhor esteja falando ao seu coração. Eu gosto muito de poesias, gosto muito. Ontem eu tive a oportunidade fui procurar algumas coisas e terminei conhecendo um senhor muito, muito interessante lojas de móveis usados, de coisas usadas. Eu gosto muito de pesquisar essas coisas. Eu coleciono coisas antigas, não sei se vocês sabem disso. Tem macrofotografia, máquina de costura. As pessoas chamam de cacareco. Mas quem tem esse prazer de colecionar coisas antigas, eu tenho lanterna, tem muita coisa antiga já, moedas, notas. E aí eu terminei fazendo amizade com um senhor, que eu terminei conhecendo. E aí, na hora de ir embora, eu comprei esse livrinho de poesias aqui. Sei que não dá para você ver muito bem. De Nair Starling. E depois eu estava olhando os livros de poesia da Nair e gostei muito do Rio de Janeiro, né, em 1972, o livro foi lançado. O interessante é que eu comprei um livro que ela autografou para um outro poeta. Ela diz ao poeta Rui alguma coisa, homenagem de admiração da autora. Então a autora se dedicando a homenagear alguém, fez a dedicatória, Nair também, está aqui a assinatura dela, no dia 4 de agosto de 1976, quer dizer, eu tinha 5 anos de idade quando ela estava dedicando o seu próprio livro para um outro poeta. Eu tinha 2 anos quando ela lançou esse livro, eu ia fazer 2 anos. Você vê como é que são as coisas, né? Como é que a vida dá essa volta. E tempos antes disso, em 1865, nasceu um poeta aqui no Rio chamado Olavo Bilac. E em 1918, Olavo Bilac faleceu, em 1918. E dele, há muito tempo, eu uso, repito e refaço. Eu me apaixonei, há muito tempo atrás, por um pequeno poema dele, de Olavo Bilac, né? E eu quero compartilhar com você nesse instante. Eu quero lembrar, porque eu já li para vocês, e quem me conhece, desculpa aí pela redundância, vai ver isso várias vezes, porque eu realmente amo as palavras, as frases desse poema, cujo título é O Tempo. Tema da conversa de hoje à noite é exatamente isso, a importância do seu tempo. A importância do seu tempo. E eu quero ler então esse poema para você nesse instante, que diz assim: O Tempo, Olavo Bilac. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça. Vou levando as vaidades da vida. A correr, de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo, formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai, porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. Este último verso é o que mais mexe comigo. Trabalhai porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. Muitas pessoas passam a vida perdendo tempo e não sabem o quanto o tempo é a moeda mais importante de todas.
A coisa mais importante que você tem. A minha igreja está acostumada, não sei se alguém vai ver depois esse sermão no vídeo gravado, outras pessoas que recebem esses vídeos poderão ver também no YouTube, e talvez me escutem falar pela primeira vez. Mas, na verdade, o que o mercado tem, o que os bancos têm, o que as lojas têm é o nosso tempo para negociar. Então, quando você financia um carro em 36, 48, 60, 72 parcelas, você está dizendo àquele banco que ele tem o seu tempo durante aqueles anos todos. Você vai trabalhar para receber dinheiro e pagar para ele durante aqueles anos. Quando um banco é vendido, quando um banco é negociado, ele passa para outra pessoa a carteira de clientes. Ou seja, quantos milhares de clientes ele tem que estão fixos com ele durante vários anos, respeitando, claro, a taxa de inadimplência para pagar determinados produtos que foram consumidos com o dinheiro daquele banco, você me entende? O tempo é importante. A geladeira a longo prazo, a televisão, seja o que for, ela significa o seu tempo que está sendo trocado naquele momento por um patrimônio, um bem que você está querendo adquirir. E aí, nós não juntamos o dinheiro para comprar. Geralmente, nós financiamos e depois, aos poucos, nós vamos pagando o dinheiro que nos foi emprestado e com juros altíssimos, no meu caso do nosso país, que também come o nosso tempo. Pois bem, cada um de vocês que está me vendo agora tem a sua idade, tem a sua história. E cada um tem, dentro da sua idade, da sua história, tem o seu perfil para lidar com o seu próprio tempo. Por isso, essa noite eu quero conversar com você sobre a importância desse tempo que você tem. E eu vou ser bem rápido com você. Eu quero que você veja, deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Nós estamos no segundo livro da Bíblia, onde Moisés está no deserto com o povo de Israel. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre aquilo que vai estar acontecendo aí nesse deserto com a chegada do maná. E aí eu quero ver as lições que Deus pode, algumas das lições que Deus pode nos ensinar sobre a importância do seu tempo, baseados no alimento que caía do céu para sustentar o povo de Israel. Mas antes disso, só para você fixar bem, você conhece muito bem, então eu não vou ler todos eles, até marquei, mas não vou ler todos eles aqui. Deus sempre se preocupou em nos ensinar sobre o tempo. Ele sempre teve interesse. E a Bíblia, estou falando de Deus, o tempo inteiro. Então, Velho e Novo Testamento nos mostram coisas sobre o tempo. Como eu disse, a nossa querida jovem Andressa começou muito bem o culto, apresentando textos que falam sobre o tempo. E eu quero acrescentar mais alguns. O texto que ela diz, por exemplo, eu repito de novo, Mateus capítulo 6, versículo 34. Você tem papel e caneta, pode anotar, senão você vê depois a mensagem outra vez, vai poder anotar esses textos. Diz, basta cada dia o seu mal. Cada dia. Grava isso. Dia. Presta atenção nessa pequena palavra, irmãos. Dia. Basta cada dia o seu mal. Lá na oração do Pai Nosso, que eu preguei domingo passado à noite, Mateus capítulo 6, versículo 11, como Jesus Cristo ensinou-nos a orar? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. De novo aparece essa palavra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz que tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de recolher o que plantou. E daí por diante, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tiago vai nos trazer uma verdade até atormentadora para alguns, que se acham muito importantes. Tiago, capítulo 4, versículo 14, Tiago 4,14, diz que nós somos como um vapor. Algumas versões falam uma neblina que hoje está, amanhã não está mais. Olha, veja, nós estamos falando de 5 anos, 10 anos. Eu tenho 49, outro tem 59, outro tem 69, outro tem 94. Cada pessoa tem a sua idade. E Tiago vem dizer uma palavra só, que cada um de nós, com todo esse tempo que temos, somos apenas um vapor que hoje existe e amanhã não existe mais. Isso é pelo menos perturbador. Bom, indo em frente,
Você conhece o texto sempre que eu leio esse texto, eu lembro das mulheres cristãs em missão. João 9:4, importa que façamos as obras de Jesus, as obras que nos enviou, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então há um tempo para fazermos a obra de Deus, e esse tempo se chama agora, enquanto é tempo dia, porque depois ninguém mais poderá, depois que escurecer os nossos olhos, que fecharmos desta terra, ou que a terra terminar, então não haverá mais esse tempo. E quero deixar por último Isaías 55, versículo 6 também, fala sobre o tempo, um alerta muito importante, que diz, buscai ao Senhor, Isaías 55, 6, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o tempo de buscar a Deus é agora, enquanto se pode achar, porque haverá um tempo em que não acharão, enquanto está perto, haverá um tempo em que não teremos mais essa possibilidade. Pois bem, o povo de Israel sai do Egito e ao passar o mar, ao atravessar o mar e ver os egípcios sendo mortos pelo mar, aí nós estamos no capítulo 14 de Êxodo, na verdade, os egípcios, ainda no capítulo 14, eles perecem no mar, o mar se fecha, você conhece a história, e aí logo após a passagem, Moisés vai fazer uma oração, ele chama de canto de Moisés, extraordinário, e aí aquela música vai tomando conta, aquela celebração vai tomando conta, e a irmã de Moisés, as mulheres pegam instrumentos, começam a tocar, há uma celebração muito grande de tudo isso. Depois eles se levantam, começam a caminhar, a entrar deserto adentro para a direção da terra prometida. Uma vez eu preguei, me lembro como se fosse hoje, quero voltar a essa mensagem, qual o tempo de uma bênção, né? A gente fica pedindo a Deus as coisas acontecem na nossa vida, logo depois a gente começa a reclamar. Passa pouco tempo, a gente já está com outro problema que faz a gente esquecer aquela bênção que estava pedindo tanto, que ganhou de Deus. Algumas bênçãos, então, duram um dia, outras duram apenas minutos, horas, algumas bênçãos um mês, mas na verdade a gente sempre termina esquecendo aquilo que Deus nos deu. Eu tenho aqui no capítulo 16 de Êxodo, onde você já abriu a sua Bíblia, acompanha aí comigo, veja quanto tempo durou essa vitória toda, essa celebração toda do povo, tendo atravessado o mar a pé enxuto. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, então nós estamos no segundo mês, dia 15. Então, 1 mês e 15 dias. Aos 15 dias do segundo mês. Então, o primeiro mês todo e aos 15 dias do segundo mês. Então, 1 mês e 15 dias depois de terem saído livres do Egito e terem passado pelo mar Vermelho e terem feito aquela celebração toda, comemorando toda aquela vitória, 1 mês e 15 dias depois, versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Os dois líderes, Moisés, o homem de Deus, e Arão, que falava, né? Moisés falava com Arão e Arão era o seu porta-voz para com o povo. Falou o povo, todos eles murmuraram contra os dois. Versículo 3, e disseram, olha o que o povo vai falar 1 mês e 15 dias depois de ver os poderes de Deus sendo estabelecidos em todas as 10 pragas lá no Egito durante dias e agora também na travessia do mar. E aqui diz o seguinte, eles falam assim, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos, agora eles vão dizer qual o problema deles, por que estão reclamando tanto? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. O que eles pediram? Carne e pão. Então eles reclamam, puxa, a gente estava lá, era melhor ter morrido perto das panelas de carne e perto daquele pão que era de fartar, era muito pão. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés. E aí nós vamos entrar na primeira consideração que eu quero falar com você sobre o tempo. Querido, anote aí.
Se você está vivo, em alguns momentos da sua vida você não queria ter estado, você pediu para morrer, eu não quero que levante a mão na frente do computador, do celular agora, mas eu sei que alguns de vocês, eu imagino que em algum momento da vida passaram por uma tormenta, uma tristeza tão grande, uma decepção tão grande, que dizer, Senhor, melhor seria eu ter morrido. Na Bíblia nós temos vários servos de Deus que passaram por isso. Vários. Eu amo a palavra de Deus, eu sou amante da palavra de Deus, eu sou seguidor da Bíblia, porque ela não é um livro de pessoas perfeitas, é um livro de pessoas das quais eu me identifico. E aí muitos deles disseram também, como alguns de vocês já devem ter dito, eu preferia morrer do que ver isso ou aquilo, acontecer. O povo de Israel está fazendo exatamente isso. Mas eu quero dizer a você o seguinte, se você está vivo é porque Deus tem um propósito. Eu sei que você está cansado dessa frase, mas preste atenção nisso. O que Deus tem dado a você é um presente inigualável. Não tem como você comprar, não tem como você vender, não tem como você negociar. Embora a gente viva perdendo, não tem como, é seu. Ele é dado para você e você faz dele o que você quiser, mas ele é seu. Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que o tempo é um presente de Deus. Então se o título é a importância do seu tempo, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o tempo que você tem é um presente que Deus, ele não te deu. Aí eu quero que você volte à palavra dia comigo agora. Ele está te dando. Ele não parou de te dar. Você ainda está entre nós. Hoje nós estamos entristecidos junto com a irmã Tânia, porque ela perdeu a sua mãezinha hoje cedo. Amanhã nós temos o enterro dela, da mãezinha, né? Lá no cemitério do Caju. O tempo da nossa irmã que partiu terminou no Senhor, descansou no Senhor. Acabou esse sofrimento, essa luta, essas vitórias, momentos bons e ruins desta terra. O tempo dela se encerra aqui. Nós temos que continuar, a família tem que continuar, a filha, os genros, toda a família, os netos devem continuar, porque eles têm dado de Deus tempo. Assim como você tem tempo para aproveitar. E o que a gente tem feito desse tempo? Como você tem passado o seu tempo? Primeira coisa, então, quero deixar claro para você que veja esse texto, é que o tempo é um presente de Deus. É Deus que instrui sobre a vida. É Deus que controla a vida. É Deus que nos ensina sobre ela. Então aquele povo agora está reclamando com Moisés. Vem cá, você trouxe a gente para poder morrer. Você trouxe porque não tinha suficiente e a gente tem que morrer aqui. Não é esse o caso. A gente não podia ter morrido lá comendo carne à beça e tendo pão até enjoar. Você trouxe aqui para eu matar de fome todo esse povo. Alguns estão murmurando, estão reclamando com Moisés e Arão, que são os líderes. Deus escuta isso, mas na frente do texto diz que ele ficou muito entristecido e aí ele vai mandar uma resposta. Versículo 4, Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada... Lembra que eu falei para você decorar uma palavra lá atrás? Dia. A porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Existia um motivo pelo qual eles iriam colher o pão todo dia, um dia de cada vez. Isso ficou muito claro daqui para frente no texto, inclusive. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. Primeira coisa que eu destaco, então, existia um propósito, uma marcação, uma instrução, uma orientação, uma ordem clara e um objetivo para isso dado por Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vontade. O pão nosso de cada dia. Você está me entendendo? O pão de cada dia. Do mesmo jeito que Deus fez aqui com o povo de Israel, Jesus nos ensinou a vivenciarmos no dia de hoje. Quando Deus fala o pão nosso cada dia, e quando Deus coloca no versículo 4 a última frase, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não,
Então, na verdade, Deus está dizendo, eu quero ver se esse povo aprende a depender de mim. Paulo Ávila falou muito bem isso quando hoje comentou sobre nossos dízimos de ofertas e cestas básicas. Eu quero ver se esse povo realmente sabe o que é depender de mim. Eu quero ver se esse povo entende que eu é que determino as coisas, que o tempo pertence a mim. Então eu dou hoje, eu dou amanhã, eu dou depois da manhã, eu dou todo dia, eu não deixo faltar. Eu estou presente o tempo inteiro, mas vocês se afastam de mim. Então eu quero que vocês entendam, eu é que sou o dono da vida de vocês. Eu não vou deixar faltar, mas eu só vou dar naquele dia para que vocês não saiam correndo, para que vocês dependam de mim e no dia seguinte me procurem e digam, eu quero desse pão, Senhor, e eu vou dar de novo pão. E no outro dia, eu quero desse pão, Senhor, e eu vou dar de novo pão. Um dia após o outro. Quando os pastores falam, olha, leia a sua Bíblia todo dia, ore a Deus todo dia. O que na verdade estamos falando? Procure o pão todo dia. Ele vai estar lá. O alimento vai estar lá. Você não depende do templo para isso, nem do obreiro para isso. Nós temos outras funções. Existimos para outras coisas. Mas o dia a dia de buscar o pão, você tem que fazer isso. Deus te deu um presente de 24 horas por dia. Mas você não tem tempo de ler a palavra. Nós temos 7 dias por semana. E muitos não têm tempo de participar de um culto, de dar um telefonema para um idoso, de dar um telefonema para o irmãozinho e a irmãzinha feridas que não estão convivendo conosco, aqueles que estão afastados, aqueles que não têm o convívio da internet que você tem. Um dia inteiro e nós não podemos fazer isso. Você está entendendo? Cada pessoa daquela multidão inteira tinha um dia para pegar e preparar o seu alimento e terminar naquele dia. E no dia seguinte, mais alimento receberiam, consumiriam naquele também, e mais, e mais, e mais. Eles não poderiam guardar, e a orientação de Moisés, você vai ver aqui na frente, foi muito clara sobre isso. Segunda coisa, então a primeira coisa que eu quero destacar é isso, o tempo é um presente de Deus. Cada dia conta. Cada dia temos uma tarefa, cada dia temos uma missão, cada dia temos um porquê levantar, seja quem for você, passe o que você passar. Se você acordou naquele dia, Deus tem uma missão para você. O seu dia não é em vão, o seu dia não é à toa. Só que nós lançamos o nosso dia em cima de outras pessoas e nós ficamos, se o governo, se meu marido, se meus filhos, se minha esposa, se meu médico, se meu dentista, se meu cachorro, se meu gato. E nós ficamos com esse se todo mundo fosse assim, jogando todo tipo de transferência do dia. O dia é seu. O dia é nosso. E nós temos que gerenciá-lo para cumprir demandas e tantas que vêm sobre nós. Nós temos que lembrar que ele é nosso. Então, se você está caminhando, olha para cima, olha para o céu, vê o sol pelo menos correndo. Está de ônibus, olha para as nuvens. Está de metrô, tenta olhar alguma coisa ali que te interessa. Focaliza na vida. Não deixa simplesmente a vida passar. O tempo é um presente. E como um presente, você pode deixar no canto da sua casa ou você pode abrir, desembrulhar e usá-lo muito bem na sua vida. Segunda coisa, o tempo é para ser bem aproveitado. O texto que eu li para vocês, o poema, trabalhai porque a vida é pequena, não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. O tempo é para ser bem aproveitado. O texto continua dizendo, então, que Deus vai ficar aborrecido e vai falar com Moisés. Moisés vai dizer, olha, Deus ouviu a murmuração de vocês, Deus viu a reclamação de vocês, e vocês vão ver que Deus vocês estão servindo. Olha o que Moisés fala. Não caiu ainda um grãozinho do céu. Ele diz, vocês vão ver o Deus que vocês estão servindo, qual o Deus que tirou vocês do Egito, por que nós estamos aqui. Vocês entenderão quem é esse Deus. Aí nós estamos no versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12 e daí por diante. E então Deus promete enviar o maná e pássaros, codornizes, ou seja, ele manda naquela tardinha uma revoada de pássaros sobre eles,
e eles começam a cair. Então as pessoas vão preparar aquelas carnes e vão encher panelas de carnes para poder se alimentar. No dia seguinte, aí o versículo 13, pela manhã, jazia orvalho ao redor de todo o arraial. Então estava ali o acampamento e tinha aquele orvalho em volta de tudo aquilo. Versículo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restara uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, nunca tinham visto isso, disseram aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe então o líder Moisés: isto é o pão que o Senhor Deus vos dá para o vosso alimento. Versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um o que se pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Não tiver alguém que não pode ir, você vai pegar para eles também. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, quando foram medir tudo no gomer, não sobrava para quem pegou mais e não faltava para quem pegou menos. Pois colheram cada um o que podiam comer. Só para você entender, pastor, quanto era que eles mediam? Quanto eles comiam, na verdade, por dia? Cada pessoa tinha direito a quanto? Eles tinham direito a 1 litro, a 760 mililitros, alguma coisa assim. Na verdade, é um litro, um pouco mais de 1,5 litro, quase 2 litros. Na verdade, arredondando, a gente tem que falar assim, eles comiam em torno de 2 litros. A medida deles era sempre em termos de cereais, é como se fossem litros, imagina uma garrafa PET que possa ser cheia de sementes. Seria a medida que eles usariam, como se fosse uma garrafa PET de 2 litros, que pudesse ser cheia de sementes, você entenderá esse problema. Então eles poderiam colher essas sementes, colher esse maná, cada pessoa em torno de 2 litros para se alimentar. Versículo 19. Ninguém deixe dele para amanhã, para o dia seguinte. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Então Moisés disse: ninguém deixe, cada um colhe o que pode comer, e ninguém deixe maná sobrar para o dia seguinte. Consome tudo um dia só. Então, os 2 litros um dia só de comida. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns dos israelitas deixaram o maná para amanhã, guardaram em casa, esconderam na barraca ali nas suas coisas, para amanhã do dia seguinte. Porém, o maná, aquele pão, deu bicho naquela noite e cheirava mal. Então, quem tentou dar uma desperta e guardar alguma coisa, quem tentou tirar proveito da situação, achar que não, eu tenho que fazer, eu tenho que prevenir, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que dar um jeito aqui, Deus falou, mas espera lá, não é bem assim, vou aproveitar essa chance, já estava passando fome já há alguns dias, eu vou guardar aqui debaixo alguma coisa aqui, que os meus estão protegidos, a minha família está numa boa, o negócio que está garantido. No dia seguinte, os vizinhos começaram a ver que estava fedendo a barraca dele, aquele cheiro de estragado, porque ele tinha escondido o que não era para esconder. Veja só, isso fez com que Moisés ficasse indignado, versículo 20 no final, e Moisés se indignou contra eles, aproveitaram mal aquela oportunidade. O tempo é feito para ser bem aproveitado, Deus disse, faça assim, Moisés orientou, siga desse jeito, colhiam-no, pois manhã após manhã, cada quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Aí eu quero que você preste atenção. O tempo é um presente de Deus. E o tempo é um presente para ser bem aproveitado. Toda manhã, bem cedinho, bem de madrugada, aquele povo se espalhava por aquela região do deserto e eles começavam a colher aqueles pães, aqueles manás, e a separar na quantidade de 2 litros e levavam para as suas casas para preparar o seu alimento. Lembram-se também da carne dos pássaros, comiam então aquele pão com a carne. Eles tinham pedido o quê? Panelas de carne. Tinham pedido o quê? O pão de fartar. Então agora eles têm o pão e eles têm a carne. Exatamente o que pediram. Cuidado quando você pedir uma coisa a Deus, porque não deixa passar uma palavra. Eu já aprendi que Deus é muito cirúrgico, muito específico. Ele gosta que você seja claro, porque Ele é claro com o povo dele. Assim como murmuraram pedindo carne nas panelas e como pediram pão de fartar, Deus está mandando exatamente o pão e a carne. A água vem daqui para frente, depois. E aí,
eles então colhiam. O versículo 21 diz que colhiam quanto podiam comer, porque vindo o calor ele derretia. Então eles tinham tempo para ir fora do acampamento, pegar o seu alimento, voltar para preparar para comer durante o dia. Ali, aquele alimento ia ficar, até o momento em que o sol começasse a ficar muito quente no deserto, aquele alimento ia desaparecer, ele ia derreter e sumir. E eles podiam levar. É difícil para a gente poder entender hoje, mas eu quero aproveitar e explicar para você uma coisinha sobre o maná. Dá uma olhadinha no versículo 31, por favor. Versículo 31. Passa a sua Bíblia aí, sua página, versículo 31. Achou lá o 31? Não vou poder pedir você para ler em voz alta, mas dá uma olhadinha aqui de lá. Deu-lhe a casa real o nome de maná. Era como sementes, atenção, Micael, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Micael, mostra as fotos pro pessoal aí, por favor, enquanto eu vou falando. Dá uma olhada nessas fotos, gente. Dá uma olhadinha nessa foto aí, tá vendo no seu computador? Tá vendo aí no seu celular? Semente de coentro. Tá vendo essa bolinha aí, semente de coentro? Tem 3 fotos para você observar e Micael vai passar as 3 lá. Aqui ela está mais aproximada, a semente de coentro mais aproximadinha. E aí era o que eles, então, eles mesmos determinam que era como essas bolinhas que vocês estão vendo aí do lado do pé do coentro, né? Essas bolinhas, as sementinhas todas juntas. Então você imagina aqueles, como se fossem rodinhas de bolinhas ou pãezinhos, não eram as bolinhas separadas, aqueles grupinhos de bolinhas acrescentados como bolinho de chuva que as avós preparam para os seus netos, as mães preparam para os seus filhos, aquela coisinha. Porque antes disso que era como se fossem escamas, então como se fosse aquilo fosse alguma coisa redonda, versículo 14, uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Então eram bolinhas feitas, ou pãezinhos feitos em algo que pareça, não é essa semente aí, tá? Uma semente que parece com a semente de coentro. Isso é descrito por Moisés mesmo, os copistas, no versículo 31 do capítulo 16 de Êxodo, como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. E era algo que era bem trabalhado, porque lá na frente Moisés vai dizer, pode botar no forno, pode fazer na água fervendo, vocês podem trabalhar isso do jeito que vocês quiserem. Então deu para vocês terem uma ideia, então, que o maná era como se fosse um pãozinho de sementinhas juntas. Então, aqueles grupinhos, aqueles bolinhos de sementinhas eram colhidos por ele, solomando tudo isso, colocando numa vasilha, dava um gome em torno de 2 litros. Então, eles podiam consumir durante o dia. Obrigado, Micael. Voltando aí para mim. Bom, então agora você entende mais ou menos uma vista. Você imagina pegar aquela sementinha, aquele grupo de sementinhas, né? Umas roscas, assim, umas rosquinhas hoje, e você poder se alimentar. Então, eles faziam disso, então, o seu alimento durante algum tempo, eu falo daqui a pouco. Então, a segunda coisa é que eles tinham que, naquele dia, sair de casa. Se eles ficassem em casa, não iriam se alimentar. Se eles dissessem, eu vou mais tarde, eu vou passar depois, eu vou estar depois ali, não, eu pego daqui a pouco, eles iam perder. E aquela família não teria o seu alimento. Eles tinham que sair, colhiam-no, pois, manhã após manhã, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, cada um quanto podia comer, porquanto vinha o calor e derretia. E a última coisa que eu quero destacar com você, eu quero parar aqui um pouquinho mais. Então, primeiro que o tempo é um presente de Deus. Quando você for financiar alguma coisa, lembre-se disso, estão querendo negociar o seu tempo. Quando você for conversar com alguém, dê atenção à pessoa. A coisa mais maravilhosa que eu acho que você pode dar a alguém é a atenção. Traduzindo, o seu tempo para ouvir aquela pessoa. Gente, como isso é precioso. Quando eu estou ministrando a palavra e você está me ouvindo, já reparou várias vezes como eu agradeço? Quero agradecer a você. Eu digo sempre começando, é um privilégio, é um prazer estar aqui. Que honra poder falar da palavra. Sabe por quê? Você está me dando o seu tempo. Talvez hoje você esteja entendendo um pouco melhor, porque o que os youtubers, esse pessoal todo mais moderno da internet procura, é o seu tempo. Quanto mais tempo você estiver assistindo algum canal, assistindo alguma coisa, aquela pessoa está capitalizando em cima daquilo ali, aquela pessoa está sendo conhecida por aquela empresa, como sendo alguém que atrai pessoas durante um tempo e prende a atenção delas. Isso tudo tem a ver com tempo. É preciosíssimo. Agora, preste atenção aqui. Dá uma olhada para a sua tela que eu estou olhando para os seus olhos também.
Se alguém está roubando o seu tempo, você precisa pensar sobre isso. Eu acho que é uma coisa séria que eu estou dizendo. Se alguém está perdendo tempo, precisa tomar cuidado com isso. Então, se você percebe que você está ajudando alguém, falando com alguém, e não está adiantando nada, não vai chegar a lugar nenhum, você precisa reavaliar a qualidade, a quantidade, a importância que você dá ao seu próprio tempo para com as coisas que você faz. Por último, então, não menos importante, o tempo que é um presente deve ser bem aproveitado, ele é finito. O tempo do ser humano é finito, limitado. Ele tem início, teve, meio, tem, fim, terá. E é importante que você entenda muito bem. Versículo 25 diz o seguinte: então Moisés disse para eles: comei-o hoje, porquanto é sábado, e é do Senhor, é o dia do Senhor. Não achareis no campo. Olha que vai acontecer coisa interessante. A regra que eles tinham ali era o seguinte: no dia de sexta-feira, ou no sexto dia, melhor dizendo, desculpa, no sexto dia, versículo 22, eles podiam pegar 2 medidas de goma. Então, se um gome exatamente é 1,76 litros, 2 litros, né? Então, o dobro disso seria 4 litros. Somente no sexto dia eles podiam pegar 4 litros. Lembra que alguém tentou pegar mais antes e aquilo apodreceu e ficou cheirando mal no dia seguinte, na manhã seguinte, versículo 20? Aqui, no sexto dia, eles são autorizados. Preste atenção, escuta. Olha a dimensão do controle de Deus sobre as coisas. Aqui no sexto dia, eles têm autorização do Senhor. Pode pegar porção dobrada. Podem pegar, que não vai estragar. Imagina, a primeira vez eles devem ficar descabriados. Eu peguei um pouquinho, o negócio já apodreceu. Imagina se eu pegar 1 litro. Bom, mas Deus está mandando. Quem não pegou passou fome no sábado. No sétimo dia, que era o dia de consagração, dia de descanso, dia de refúgio com o Senhor, de reflexão. Porque Deus estava ensinando aquele povo a depender dele todos os dias e não só os cultos de domingo na igreja. Estava ensinando a depender o tempo inteiro dele. É isso que ele está fazendo com aquele povo. E aí, eles podiam pegar, então, arredondando para cima, 4 litros daquele bolo tipo semente, um sabor de bolo de mel. Eles podiam pegar 4 litros daquilo, para que pudessem, então, plantar. Mas no sétimo dia, veio a orientação extraordinária de Deus para Moisés e Moisés para o povo. Ele fala assim, Moisés fala então com o povo: comam hoje, né? Porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Vocês nem saiam da barraca, não saiam do acampamento para ir lá buscar, porque vocês não vão encontrar lá no campo o maná. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, dia separado para Deus, sabate, descanso. Nele não haverá maná. Deus controla todas as coisas de uma forma extraordinária. Agora veja o que acontece no versículo 27 dias 16. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Deus viu aquilo e ficou chateado. Até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no sexto dia, vos dá o pão em dobro, para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. O tempo é para dedicar ao Senhor agora. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deus precisou ser duro com eles para dizer, eu disse que não tinha mais, acabou. Eu estou no controle. Como é difícil para o ser humano entender que Deus está no controle. Como a gente passa a vida tentando estar no controle de todas as coisas. Quem controla o nosso tempo é Deus. Antes desse culto, uma pessoa me perguntou, e se tiver tal coisa, não tiver tal coisa? Eu disse, olha, Deus sabe. A gente vai ter que resolver quando chegar essa hora. Já sofri muito por antecipação, irmãos, para aprender que não vale a pena. Ainda hoje me preocupo com muitas coisas, mas lá no fundo já tenho a sabedoria necessária para entender o final da frase. E se acontecer isso assim? Deus sabe. E se for com meu filho? Deus sabe.
Se for minha filha, Deus sabe. Se for com a igreja, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero que você alimente isso no seu coração para você ter paz. Você que é mãe, está me ouvindo aí, você que é pai, você que tem os filhos na faculdade e tudo mais, entenda que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E eu quero concluir de uma forma extraordinária. Olha só o que acontece aqui. Eles então não podiam colher naquele dia, acabou o maná, eu estou comparando o maná com o tempo, né? Acabou o maná, eles não tinham mais como colher no 7º dia. Tinham que colher no 6º dia 2 vezes para poder comer no 6º e no 7º também. E aí eu fico pensando, eu fui curioso de saber, e esse maná aí, até quanto tempo durou isso? Pai, deve ser gostoso, né? Hein, irmãs, hein, irmãos? Estava conversando com a Silvia ainda há pouco sobre um cafezinho. Deve ser gostoso comer um pãozinho com, sabe, com gostinho de mel, né? Um pãozinho com gosto de bolo de mel. Olha que delícia, rapaz. Um negócio com gostinho. Imagina aquele passarinho todo bem limpinho, aquela carnezinha fritinha, aquele negócio bem preparadinho, com um pãozinho com gostinho de bolo de mel. 2 dias, um pãozinho com gosto de bolo de mel. 10 dias, pãozinho com gosto de bolo de mel. 40 dias, pãozinho com gosto. Alguém dá uma olhada no versículo 35. Dá só uma olhada no versículo 35 de Êxodo. Versículo 35 de Êxodo 16. E comeram os filhos de Israel maná, viu aí? 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Você está entendendo? Eles vão comer da carne e do pão que cai do céu. Todo dia ter que colher o pão daquele dia, 2 litros, para poder se alimentar com sua família. Cada pessoa da família tinha direito. Então, sua família tinha 5 pessoas, aí você tem 10 litros. Né? 2 vezes 5, 10. Sua família tem 100 pessoas, e daí podia entender? Cada pessoa, 2 litros daquele alimento. E aí todo mundo juntando, preparando, tinha comida para todo mundo à vontade. A carne e também o pão com gosto de bolo de mel. Você está entendendo? Durante 40 anos, todo tipo de receita que você possa imaginar, frio, cozido, cruente, do jeito que puder, cru, do jeito que pudesse vir, aquele alimento seria feito. Já tinham testado todo tipo de fórmula que pudesse, com chuchu, com batata, com tomate, né? Não é bem assim, não tinha essas coisas, mas só para você entender que são 40 anos ali comendo. E quando é que o maná, na verdade, terminou? Quando é que o maná, então, vai deixar de acontecer? Bom, o texto que nós temos de Josué é extraordinário. No capítulo Josué, capítulo 5, presta atenção no Deus que cuida de você, Fernanda. O Deus que cuida de você, Paulo Renato. O Deus que cuida de você, Ana, do Demeraldo, do Sr. Jades. Olha só, o Deus que cuida de cada um de vocês. Preste atenção no detalhe, Silvia, de como, Dona Sueli, esse Deus cuida da senhora. Como esse Deus, Madison, cuida de você, Paulo Ávila, viu? Como Deus, Paula, está cuidando do Arthur, que nem sequer sabe ainda o que é a vida. Sabe, Dilma, de você com essas suas lutas. Ronaldo, presta atenção nesse detalhe agora. Qual a dimensão do cuidar de Deus se você der o seu tempo para Ele, se você souber administrar bem o presente que Ele te deu? Josué, no capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, traz um achado extraordinário. Diz assim: estando, pois, os filhos... Josué 5, 10, 11 e 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães ázimos, pães sem fermentos, e cereais tostados. Comeram neste mesmo dia. Versículo 12. Então eles fizeram a festa da Páscoa. Lembra a Páscoa? A saída do povo do Egito, a libertação.
quando o anjo da morte passou por cima das casas que estavam marcadas com sangue nos umbrais, eles fazem uma festa quando fazem a primeira colheita. Então entraram na terra, tomaram a terra, plantaram e agora estão celebrando a primeira lavoura, a primeira safra deles está chegando. Pegaram os primeiros mantimentos do fruto do trabalho deles, nessa terra de Canaã que conquistaram, que Deus deu para eles. Aí o versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, pois naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Irmãos, o maná durou até o momento em que com as próprias mãos eles podiam colher do fruto da terra onde eles conquistaram e plantaram. Quando chegou o alimento da terra, o alimento do maná do céu, não foi mais necessário cair nunca mais. Você está entendendo o interesse de Deus em cuidar de você? As pessoas que estão me ouvindo, assim como eu também, passamos muito do nosso tempo, procurando muitas coisas. E vamos continuar fazendo isso. Nós já crescemos assim, já somos ensinados assim. Mas eu preciso que você entenda que Deus espera que pelo menos o 7º dia a gente separe para Ele. 7º não é do 7º dia da semana. 7º é de descanso. Sabate quer dizer descansar para Deus. Deixar a correria de lado e se concentrar em Deus. Separar um tempo para Deus. Deus espera que você saiba que o presente que Ele te deu, em forma de tempo, deve ser bem usado. Mas ele vai acabar. E quando o tempo passar, o que vai restar? O que você construiu? O que você vai deixar? É nossa maior preocupação. Eu também sou ser humano. E Deus está dizendo, olha, entre as coisas que eu estou te dando, quero te dar sabedoria para que você faça. Eles tinham que plantar, eles tinham que arar a terra antes, eles tinham que preparar tudo aquilo ali, colocar as sementes, vigiar, tinha todo um trabalho. Eu tenho trabalho, você tem trabalho. Mas eles tinham que separar tempo para Deus. Tempo da vida deles. E isso fez toda a diferença. Quando colheram o alimento e fizeram aquela festança comendo aqueles alimentos diferentes, depois de 40 anos comendo pão com gosto de mel e codornizes, eles então celebram aqueles cereais todos que estão fazendo e fazem aquela festa e vão dormir de barriga cheia. No dia seguinte, o maná não caiu mais, porque agora eles tinham sustento. Deus estava provendo sustento de outra maneira, de outra forma. Meu irmão, minha irmã, Deus está cuidando de você. Nos mínimos detalhes. Ele sabe todas as coisas. Mas eu quero que você registre bem isso. Não perca o seu tempo fora da presença de Deus. Não vale a pena. Não perca o seu tempo. Não façais pouco caso das horas. Valorize cada dia. Basta cada dia. Cada dia conta. Cada dia é importante. Não, amanhã eu vou. Não, não dá. Nesse mundo que nós estamos é assim. Cada dia. Eu vou ler amanhã para Deus, eu vou cantar amanhã, eu vou orar amanhã. Amanhã eu vou ao culto, amanhã eu procuro o Senhor. Depois eu escuto isso que tem a ver com Deus. Muito cuidado. Cada dia conta para Deus. Eu quero que você assista um vídeo agora que você já conhece, quem já é minha ovelha já viu, porque eu também sou apaixonado por esse vídeo. Desde que o descobri há muitos anos atrás, eu vejo várias vezes, sempre que posso volto nele, e eu queria que você visse esse pequeno vídeo nesse instante está sendo passado aí. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência.
Esquecer quem eu sou e você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Você entendeu? Você compreendeu? Deu para ver? Deu para assistir na casa de vocês aí? Dá um ok se você conseguiu assistir. Você conseguiu ver? Você entendeu? Nós vamos terminar esse nosso encontro hoje. E eu vou passar esse vídeo mais uma vez para você fixar melhor. Assim que o culto terminar, eu vou enviar para todos vocês esse vídeo. Você vai ter ele no seu celular, tá bom? Assim que o culto terminar agora, eu vou enviar para todos vocês esse vídeo. E das versões que eu conheço desse vídeo, são várias versões, esta foi a melhor que eu encontrei. Eu quero agradecer a equipe do Zoom, o Micael, que pôde me ajudar aí nesse momento com isso. Preste atenção nisso. Tendo falecido em 1918, Bilac nos deixou um bom conselho. Trabalhai porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta noite, por este culto. Cada um de nós saiamos refletindo sobre a nossa vida, o tempo que já passou e o tempo que pretendemos viver ainda com o Senhor. Nos ajude a termos mais qualidade de tempo. Que esta pandemia continue nos ensinando que muitas coisas que fazíamos, que fazemos, que buscamos, não são tão necessárias, que podemos viver sem elas. Que os nossos valores, pelo menos, sejam amadurecidos. Eu te agradeço por tudo, peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada ovelha. Amém e amém. Deus te abençoe. Antes de nós abrirmos para falar uns com os outros, uma boa noite. Quero desejar a todos vocês uma ótima semana, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo esteja aí na sua casa durante todos os dias. Quem puder ir amanhã ao cemitério do Caju, você tem que chegar antes de meio-dia, porque meio-dia, 1h, será o momento de... Quer dizer, tem que chegar lá meio-dia, né? Porque do meio-dia, 1h é o momento de estar com aquela família, com a família Mantani, que perdeu a sua mãezinha hoje, pela manhã. E a 1h será então o enterro, tá bom? Chegando no cemitério Caju, você pode ver aí o áudio que nós colocamos no grupo. Você por acho que o cemitério São Francisco de Paulo, alguma coisa assim. Não me lembro direito, está no áudio, você vai poder ver lá. E se você puder dar um apoio a essa família, a sua irmãzinha Tânia, você terá que se dirigir até lá mais cedo para conseguir chegar a tempo, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos ver só mais uma vez o vídeo. Boa noite para vocês. O André não pôde estar com a gente hoje para terminar tocando. Eu quero então terminar com esse vídeo. Depois a gente vai poder dar um abraço em cada um aí, dar um tchau aí virtual para cada irmão, para cada irmã, que o microfone vai ser aberto. A paz do Senhor para vocês. Micael, por favor. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Se Deus